Hoje daremos continuidade no livro de Êxodo, capítulos 3 e 4. No vídeo anterior, vimos que Moisés fugiu do Egito por ter matado um egípcio. E agora, no capítulo 3, vemos que, após 40 anos, ou seja, 40 anos depois que ele fugiu do Egito, um anjo de Deus apareceu para ele, em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E a sarça ardia no fogo, porém não se consumia. E no verso 6, Deus se revela a Moisés por meio dessa visão, dizendo: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Deus diz: Estou vendo o sofrimento do meu povo e irei livrá-los. E eles habitarão em uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés, nessa época, já tinha 80 anos de idade e confronta com Deus o fato de que ele não seria capaz de realizar tal missão. E Deus diz a partir do verso 16: Agora vá, reúna os anciãos de Israel, ou seja, os anciãos dentre os escravos, e diga-lhes: O Senhor, Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: Certamente tenho observado vocês e o que estão fazendo com vocês no Egito. Por isso digo: eu os tirarei da aflição que sofrem às mãos dos egípcios, e os levarei para uma terra que emana leite e mel. Eles certamente escutarão a sua voz. Você irá ao rei do Egito junto com os anciãos de Israel, e vocês devem lhe dizer: O Senhor, o Deus dos Hebreus, falou conosco. Portanto, por favor, permita que façamos uma viagem de 3 dias pelo deserto para que possamos oferecer sacrifícios a Deus. Mas sei muito bem que o rei do Egito não lhes dará permissão para ir, a menos que uma poderosa mão o obrigue a isso, de modo que eu terei de estender a mão e golpear o Egito com todos os atos extraordinários que farei ali, e depois disso ele os mandará sair. E quando vocês partirem, de modo algum irão de mãos vazias, pois os povos do Egito lhes darão artigos de prata e de ouro, bem como roupas, etc, etc. E aqui conclui-se o capítulo 3. Agora no capítulo 4, Moisés argumenta com Deus que eles não irão ouvir o que Moisés disser, porque dirão que é mentira. E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. E Deus disse: Lança na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara novamente. E Deus disse: Isso é para que creiam que eu de fato apareci a você. E disse-lhe mais o Senhor: Põe agora a tua mão no teu peito. E tirando a mão, estava leprosa, branca como a neve. E disse: Torna a pôr a tua mão no peito. E tornou a colocar. E a mão se curou. No verso 8,
E acontecerá que, se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do segundo sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes 2 sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. A partir do verso 10, Moisés continua a argumentar com Deus que ele não era capaz de tal feito, pois ele dizia que não era um homem eloquente, bom com as palavras. Mas Deus lhe responde: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo, o que vê e o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. No verso 13, Moisés se recusa a ir. E no verso 14, a ira de Deus se acende contra Moisés. E por fim, Deus permite que Arão, irmão de Moisés, 3 anos aproximadamente mais velho que Moisés, acompanhe Moisés nessa jornada. E então Moisés parte rumo de volta ao Egito após 40 anos que fugiu de lá. No verso 21, uma fala um tanto inusitada, no finalzinho do verso, e também em outras passagens veremos isso, em que Deus diz que endureceria o coração de Faraó para que ele não permitisse que o povo saísse do Egito. E aqui temos um grandíssimo debate, pois há aqueles que pensam que de fato Deus impôs na mente e no coração de Faraó de que ele não devia deixar o povo ir. Já outros tentam explicar de outra maneira. Mas esse sim é um debate muitíssimo extenso do que de fato significaria Deus dizer que endureceu o coração de Faraó para que ele não aceitasse que o povo fosse embora. Mas não estarei me estendendo com esse assunto, pois são muitos os argumentos e complexos também. Mas vocês podem estar pesquisando mais na internet das possibilidades do que seria esse dizer de que Deus endureceu o coração de Faraó. Agora, dando continuidade à história, no verso 24, 25 e 26, aquele que ler em primeira instância não entenderá, mas que também não vem ao caso aqui agora. Mas o que aconteceu se devia a uma aliança, a um pacto feito entre Abraão e Deus no livro de Gênesis. Então pulemos essa parte. E nos últimos versos é dito que Moisés e Arão, seu irmão, foram até o povo e contou-lhes tudo o que aconteceu. E é dito que o povo creu em Moisés. E aqui finalizamos mais um estudo resumido, simplificado de Êxodo.